Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dori, professora de Literatura, Redação e Arte, e hoje a gente vai conversar rapidamente, e eu já vou dar um detalhe sobre isso rapidamente, sobre a URGS de 2024/1. Na verdade, a gente vai conversar sobre redação e literatura, porque a gente não vai conversar sobre a prova de português. A prova de português da URGS é uma prova muito tradicional, trazendo sempre questões sobre partícula C, sobre o uso de pronomes, sobre o uso da preposição, sobre o uso de que, sobre o uso de o qual, a qual, referenciais, trazendo textos e interpretações de aspectos globais e aspectos particulares de parágrafos. A prova de português da URGS é uma prova muito tradicional, que sempre traz textos técnicos, metalinguísticos e um texto poético. Então, a gente não tem muito o que estender sobre a análise da URGS de português. A redação da URGS é importante da gente analisar, porque ela tem uma particularidade diante de todas as outras universidades. E a literatura, a gente vai fazer um corte rapidaço, falando mais ou menos aspectos para te lembrar do que tu vai precisar para a prova de amanhã, com as leituras obrigatórias. Quando eu digo que é uma aula um pouco rápida, eu acho que ela vai ficar com mais ou menos 1h30. Então, pensando em ti como uma beldade que está revisando para uma prova que vai rolar amanhã, já separa o teu caderno para te marcar pontualidades de coisas que tu vai precisar. E joga isso aqui num ponto 5, num ponto 75, mas não no vezes 2, senão tu não vai entender direito o que eu estou dizendo, ok? Mas a gente está suaveira, sabendo o que a gente tem que fazer hoje e como a gente tem que entender isso de uma maneira rápida, prática e direta. Antes de tu ir embora, se tu puder, já deixa um likezinho aqui embaixo ou escreve no comentário se você gostaria que eu fizesse de mais alguma outra leitura. A gente já vai fazer aulão da UPF, mas se tu for fazer outro vestibular, conta pra gente aí. Vamos lá. A prova da URGS vai acontecer em 2 dias, como ela tem se mantido desde a pandemia. Antes ela rolava em 4, agora ela é em 2. Houveram algumas variações nas ordens das provas do ano passado para cá. Se vocês escutarem um ruído no fundo, eu vou pedir desculpa, porque eu moro em uma das avenidas mais movimentadas de Balneário Camboriú, e nesse segundo tem uma criança parada na frente do meu prédio aos gritos. Segue o baile. Primeiro dia vai ter as nossas 2 provas, literatura e redação, junto com história, prova de língua portuguesa e matemática. A URGS também manteve a padronização de 15 questões por prova, sendo que antes ela tinha 25 questões. E a redação também vai se manter com a pontuação final de 15 pontos. A redação da URGS em si, tá? Sobre a redação da URGS, ela vale 15 pontos livres a serem ganhos. O que isso significa? Que a correção ela é dividida em 15 marcas. Só que tu pode ganhar até 60 pontos, tá? Como que isso funciona? Quando o corretor estiver lá te dando a pontuação, ele vai te dar até 60 pontos. Só que ele vai jogar esses teus 60 pontos dentro de uma fórmula. E essa fórmula vai gerar uma nota até 15, ok? Eu deixei uma área aqui em branco para mais ou menos tentar te explicar, mas isso vem mais para frente. A prova é feita por 2 corretores que desconhecem a nota dada anteriormente e depois o sistema sozinho faz a média aritmética. Na URGS o título é obrigatório e você tem no mínimo 30 linhas e no máximo 50 linhas. Todo mundo sempre fala que 50 linhas é um monte de coisa, o Enem no mínimo é 30. Só que o que eu quero que tu lembre, primeiro de tudo, a prova da URGS ela não vem na vertical, a folha da redação ela está na horizontal, com uma divisória no meio. Então, não tem exatamente 50 linhas extensas como são as linhas do Enem, tá? Tu vai ter linhas um pouco menores, dá mais ou menos umas 40 diretas. A proposta é única, específica, por isso que a gente tem que ressaltar isso. O pessoal que faz as outras provas do Sul tem na UFPR 3 redações que devem ser feitas todas. Tem na UFSC 3 propostas, das quais uma deve ser escolhida. Na CAF, na UPF, 2 propostas, da qual uma deve ser escolhida. Na URGS, tu tem uma e tu lida com isso. É o que tu tem para hoje. A URGS não te dá novas opções, tá? Sobre a correção, como eu estava falando, são 3 blocos. O primeiro dele é chamado de holística, o segundo de estrutura e conteúdo, e o terceiro de expressão linguística. Tá?
Em holística, basicamente, o corretor vai olhar para o teu texto e vai ver se ele identifica padrões de imagem ou padrões de escrita, ou desvios padrões de escrita, apenas no olhar. O tamanho da tua letra, a divisão dos parágrafos, se tu respeita a margem, se tem coisas muito distantes, tem linha em branco, como que o teu texto está distribuído uniformemente na folha. Para isso, é dada uma nota de 0 a 10, que vai subindo de 2 em 2. Então, tu pode tirar 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, tá? Depois disso, ele vai analisar estrutura e conteúdo e expressão linguística. Eu deixei aqui um espaço aberto para a gente poder conversar sobre isso, tá? Estrutura e conteúdo é avaliado da seguinte forma, tá? Primeiro de tudo, domínio da tipologia. Se tu consegue trabalhar de maneira correta uma dissertação argumentativa no estilo da proposta que é apresentada. Por quê? Porque a URGS tem 3 tipos de apresentar a tua perspectiva, mas também da forma como tu reflete essa perspectiva diante do tipo de pergunta que foi feito. Depois disso, tem a organização do texto. Se o teu texto está, a partir das escolhas que foram feitas, construído de uma maneira organizada, que facilite o meu entendimento. Aqui eu vou dar um destaque para uma situação, tá? No Enem, existe a possibilidade de tu escrever um texto e colocar lá na tua introdução 2 argumentos. E na hora de apresentar o D1 e o D2, tu inverter a ordem. Poxa, eu apresentei falha governamental e descaso social. Mas, na verdade, eu vou apresentar no D1 o descaso e no D2 a falha governamental. Passa batido no Enem. Na URGS, pode soar como uma falha no teu desenvolvimento estrutural. Tu me fez uma promessa e descumpriu ela. Tu seguiu por outra linha de raciocínio. E tu não me deixa claro por que tu inverteu esse raciocínio. Então, a organização do teu texto, o que tu prometeu, deve ser apresentado diante daquilo que foi dito. Terceira análise e desenvolvimento de um ponto de vista. Se na hora de colocar o teu posicionamento, eu verifico o teu posicionamento. Por quê? Porque muitas vezes a URGS coloca no texto assim, ó, de acordo com a ideia do autor. E muitas vezes as pessoas não entendem que é o seu posicionamento a partir do posicionamento do autor diante de uma discussão. Muitas vezes as pessoas apenas discutem como se seguissem a opinião do autor. E eu não vejo o teu ponto de vista em desenvolvimento disso, ok? Quarto ponto, qualidade de conteúdo. Não adianta você escolher coisas soltas e elas não serem de qualidade. Elas não agregarem para o meu entendimento, elas não darem desenvolvimento para o meu entendimento. Ou seja, se tudo que tu escolheu para trabalhar e me provar alguma coisa tem qualidade, é bem escolhido, tem uma boa estrutura, tem uma boa ornamentação dentro daquilo. Para mais coesão textual, se dentro da tua organização, dentro das tuas escolhas particulares, tudo isso é bem encaixado, bem conectado, o que flui a progressão do texto. E por fim, mais ou menos importante, investimento autoral. A gente sempre destaca que os vestibulares do Sul são muito apegados ao conceito de estilística, que é o quê? A particularidade de um candidato diante da produção da prova. Se eu consigo ver algo diferente do que vocês fazem no Enem, que é aqueles textos em bloco, em que eu leio 60 vezes a mesma redação, porque são os mesmos repertórios, são as mesmas construções frasais, são os mesmos conectivos, é como se a gente tivesse um texto padrão. O vestibular, ele valoriza a construção particularizada de um candidato. Sendo assim, investimento autoral ou investimento de estilística tem uma linha de pontuação específica dentro das provas do Sul, principalmente da UFSC, a CAF, o UPF e da URGS, tá? Visto isso, é importante que tu selecione, digamos assim, repertórios mais particularizados, repertórios que sejam mais a tua cara, ou repertórios que não sejam tão padronizados, que tu busque explicar aquilo diante de uma perspectiva mais particular e não de um senso comum. A URGS vai preferir, por exemplo, naquele ano em que eles cobraram o clássico da sua vida, para a URGS é muito mais legal se tu resolver falar sobre Crepúsculo, Vermelho, Branco e Sangue Azul, do que se tu falasse sobre Machado de Assis. Porque isso é muito mais particular teu, isso me mostra muito mais um indivíduo com a personalidade própria do que um bloco em massa, um campo de gado. Ok? Nesses 6 aspectos de correção, a gente tem uma nota de 0 a 5. Então,
em estrutura e conteúdo, tu pode levar até 30 pontos. Expressão linguística. Em expressão linguística, é dividido 4 blocos de correção, nos quais são analisados basicamente a tua estrutura sintática, morfológica, fonológica e ligada à ortografia. Bebam água, usem protetor solar. O primeiro bloco vai analisar ortografia pura, curta e grossa. Erros de ortografia, acentuação, a tua organização ali, né? Letras maiúsculas, se elas são bem claras, letras minúsculas, se a grafia deixa bem claro o uso de letras os, es, l, t, d, a estrutura ortográfica. O segundo ponto vai avaliar semântica. Semântica é basicamente uma área da linguística que analisa o sentido do significado. Então, a semântica vai visualizar a repetição de palavras, o uso dos nexos, inadequação no sentido de um uso de uma palavra. Tu foi lá, olhou uma redação nota 1000 e viu a palavra corolário e tu achou ela muito legal. Ou tu viu outro sim e tu disse, eu vou usar, mas não necessariamente tu usou no sentido correto. Então, em semântica, existem desvios ligados ao significado ou à noção de entendimento que o autor vai ter do que tu escreveu. No terceiro bloco, a gente tem uma análise de pontuação, uso de vírgulas, 2 pontos, ponto final, ponto e vírgula, como tu organizou a sintaxe da tua frase. E, por fim, morfossintaxe, a estrutura das tuas palavras e a concordância existente na sintaxe da tua frase. Fazendo um corte rápido, a língua portuguesa é dividida em fonologia, morfologia, semântica e sintaxe, em macroestrutura. Morfologia e sintaxe é a formação da língua e a organização dela. Então, esse campo analisa a estrutura das tuas frases, a organização das tuas frases, o uso das tuas palavras e a construção delas. Ok? Nesse teu eixo total, tu vai ter a distribuição de 20 pontos. Então, 10 de holística, 20 de expressão, 30 de estrutura e conteúdo. Ok? Essa é a análise da URGS. E isso é dividido de uma forma bastante criteriosa, tá? É muito difícil a URGS dar 5 em investimento autoral e a URGS é bem criteriosa com desvios ortográficos. A URGS sempre utiliza uma única proposta que acaba tendo, de maneira geral, uma abordagem que vai trazer um texto de apoio, um texto de base embaixo, a proposta e alguns comandos. E isso vai ter uma perspectiva de um eixo abstrato, filosófico ou concreto. O que isso quer dizer na prática? Toda essa viagem que eu falei agora, tá? Vai vir um texto de apoio, embaixo desse texto de apoio vai ter um outro texto. Não pula esse texto. E tu vai ter a tendência de querer pular esse texto, porque o tema, a proposta, vai estar num quadrado preto, em negrito, sublinhado, com fogos de artifício. E tu tem vontade de ir lá correndo para ele. Lê o que tem nesta partezinha. Porque tem comandos que às vezes só estão dispostos ali, tá? As tuas reflexões sobre o texto, às vezes, os direcionamentos que a prova quer que tu tenha, em particular, só estarão presentes ali e não naquele quadrado preto cintilante. Ok? Leia tanto o texto de apoio quanto aquele texto que fica entre os 2 quadrados. Ok? Uma reflexão abstrata traz normalmente um tema que ele precisa ser definido antes de ser discutido. Por exemplo, no meu ano de Enem foi o que é estilo. Ou um ano antes, um ano depois, não lembro direito, tá? Mas tinha a ver com estilo. E isso tinha que definir o que é ter um estilo. Para isso, antes de tu começar a trabalhar o teu texto, tu tem que definir uma palavra. Isso é muito comum em vestibulares, tá? Só que, normalmente, um tema abstrato, ele é abstrato por um motivo. Ele depende de substâncias para existir. Então, aquilo tem uma definição para cada pessoa. Primeiro ponto, não existe necessariamente uma definição correta. Não entre em parafuso pensando, o que será que eu tenho que escrever? Meu Deus do céu, alguém me segura. Não. Respira, ok? Vai dar tudo certo. É a tua noção que a prova quer. Lembra que a gente acabou de conversar sobre investimento autoral. A prova quer as tuas particularidades. Ela não vai invalidar nenhuma das tuas definições, a menos que elas sejam totalmente incoerentes ou que elas firam os direitos humanos.
De restante, qualquer definição é válida. Então, se a prova apresentar para ti qual o sentido da arte, o que você considera liberdade, o que é estilo, o importante é tu parar por 5 minutos e refletir tu contigo mesmo. Por exemplo, e você o que pensa sobre essa questão? As pessoas hoje em dia apenas repetem, imitam ou conseguem produzir um estilo próprio. Percebeu que isso não está dentro do quadrado preto? Considerando as reflexões acima, elabore uma dissertação sobre o que é ter um estilo. Então a prova quer que tu responda o que é ter estilo. Tu dizer assim, aquele cara tem um estilo. Aquele cara lá violento, diferentão. Tu vai ter que primeiro definir para mim o que é estilo. Então a primeira base do teu texto é tu parar e pensar. O que eu considero como estilo? Professora, como é que eu defino isso? Normalmente, em temas abstratos, é importante que tu transponha isso para algo concreto. Pensa em alguém que tu acha estiloso. Eu acho o Neymar pica. O cara é violento, o cara tem estileira de 1000. Eu curto o estilo do MC Daniel, curto o estilo da Mel Maia. Eu acho a Billie Eilish muito estileira. Tá bom, pensou nessa pessoa. Fecha os olhos agora. Por que tu achou ela estilosa? Porque eu acho que ela tem umas roupas maneiras, porque eu acho que ela anda de um jeito, bate passada de jogador caro. Eu acho que tem um negócio ali que faz ela ser diferente de toda a massa. Tá. Tu acha que se eu vestisse as roupas da Billie Eilish, eu ia ficar violenta que nem ela? Tu acha que se pegar as roupas do NJ e meter em qualquer um na rua, fica com a mesma pegada? Não. Tá, então o que será além da roupa que faz ele ser estiloso? Sacou? Para por 5 minutos e começa a pensar o que faz com que alguém seja estiloso para ti. E aí tu monta nisso a tua linha de argumento. Então estilo para mim tem a ver com a pegada que a pessoa tem e tem a ver com como ela se expressa, com o que tem por fora. Beleza? Então aí nosso argumento, vamos embora. Tá, mas o que é liberdade? Eu acho que liberdade é eu poder ir para onde eu quiser. O que tu precisa para ir para onde tu quiser? Eu acho que eu preciso de cash, primeiro de tudo, né? Não dá para ir andando até as Maldivas. Tá, então eu acho que liberdade é ter um bom domínio financeiro. Legal, temos um argumento. Mas tu quer ir para qualquer lugar, tu pode simplesmente ter cash e entrar na Coreia do Norte? Não. Eu acho que tem a ver com o meu direito de ir e vir também. Então, beleza. Temos uma outra linha argumentativa. Mas eu acho que não adianta eu estar em qualquer lugar, sendo que eu me sinto presa a outras coisas. Eu acho que liberdade tem a ver com eu me aceitar e viver bem comigo mesmo. Suave. Tudo que tu tem que fazer é, antes de responder uma pergunta, para por 5 minutos. E define o que tu entende sobre aquilo. E aí vai entrar um outro detalhe. Eu acho que estilo não tem a ver com roupa. Eu acho que estilo não tem a ver com personalidade. Eu acho que estilo ou tu tem ou tu não tem. Eu acho que estilo é uma coisa que nasce com a gente, é uma pegada que nasce com a gente. Ok, só que isso é fácil de provar? Não, né? É um bagulho mais difícil de tu provar. A prova da URGS é uma prova desidentificada como qualquer prova de vestibular. O que isso quer dizer? Que na hora que tu vai embora da prova, tu entrega a tua prova lá, o fiscal pega uma reguinha e vai arrancando os nomes das provas, lá onde tu assina. Então o corretor pega um código de barra. Não interessa o que tu pensa necessariamente. Interessa o que tu consegue desenvolver. E por que eu tô te deixando isso muito claro? Vou te dar um exemplo do que a gente falou antes, que na verdade é uma proposta filosófica, tá? Mas é só para te sacar. Vamos pensar assim. Qual era o clássico da sua vida? Putz, o livro clássico da minha vida, um livro que mudou a minha vida, é O Diário de um Banana. Por quê? Foi o primeiro livro que eu consegui ler sozinha. Tá, legal. Mas é fácil de tu escrever 50 linhas sobre isso? Não. Então pega um livro meio clichêzão, tipo Harry Potter, porque ele me ensinou sobre amizade. Tá, prof, mas não é o livro da minha vida. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber que não é o livro da tua vida. Tu tá fazendo uma prova de um concurso que está buscando eliminar o máximo de candidatos que pode para ficar com os melhores concorrentes. Então tu vai escrever o que é fácil. Às vezes tu vai ter uma ideia de como aquilo é importante para ti. E tu vai ter outra ideia que é muito fácil de provar. Tu vai te apegar na ideia que é fácil de provar. Lembra que o teu texto é uma dissertação argumentativa. Tu tem que me convencer do teu ponto de vista. Então escolhe uma coisa fácil. Fechado. O que é ter estilo? Eu acho que uma pessoa muito estilosa é a Taylor Swift. Tá, legal.
Por quê? Ah, não sei, mas quando eu olho para ela, cara, tu entende que, tipo, a Taylor Swift, nada contra aí a galera, Swift, massa demais. Mas, tipo, ela é uma mulher muito padrão. É muito difícil tu apresentar ela como uma pessoa com particularidades. É muito mais fácil tu falar, por exemplo, da Melanie Martinez, que tem uma excentricidade. Tá, realmente é mais fácil. Então vambora. Chega em casa e faz um post no Twitter de como tu queria ter falado sobre a Taylor Swift. Mas na prova, tu vai fazer o que é fácil para ti. Feito? Seguindo o baile, então. O tema abstrato, eu preciso definir ele. E o tema filosófico? O tema filosófico, normalmente, ele vai ser uma reflexão sobre alguma reflexão. E a URGS adora isso. Vai existir um tema. E eles vão apresentar a ideia de alguém, ou seja, já é o pensamento de uma pessoa, sobre aquele tema. E ele vai querer a tua opinião sobre a opinião dessa pessoa sobre o tema X. Entendeu? A reflexão filosófica, ela é uma viagem tua entre dois eixos. Tem o tema, a ideia de Zequinha e a tua ideia a partir da percepção de Zequinha. Vou te dar uma ideia disso de uma maneira mais clara. Pensa assim, ó, eles vão colocar como tema, digamos assim, a importância da saúde e da discussão sobre vacinação. Tá, só que eu não quero que tu me diga sobre a importância da vacinação. Eu vou te colocar um texto do Drauzio Varela falando sobre vacina. E aí eu quero a tua opinião sobre a opinião do Drauzio Varela a respeito de vacina. Então, tu vai ter que primeiro montar a tua perspectiva, tu vai ter que parar e pensar o que eu penso sobre vacinas. Ok. Agora, diante do que o Drauzio Varela falou, como eu ligo o que eu entendo com a percepção do cara a respeito do tema? Fez o match? Vambora. Aí vai sair tua redação. Vou te dar um exemplo disso agora aqui na prática, bonitão, ó. Primeiro tema, apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculados pelo jornalista a respeito da música brasileira. Era um texto que falava sobre como a música brasileira estava piorando através do tempo, comparando coisas tipo Elis Regina e Jojo Todinho, comparando Luísa Sonza com Elza Soares. E dizia que a música estava pior. Tu tinha que pensar primeiro, eu acho que isso tenha um grau de relevância? Não, porque eu acho que a Jojo Todinho tem um princípio, eu acho que a Luísa Sonza tem um princípio, e a Elis Regina e a Elza Soares tem outra. Eu não acho que a música esteja piorado. A música não tem vindo de uma maneira pior. A gente sempre teve eixos de música para todo mundo. Um só para dançar, que não tem nada a ver a letra, o outro para te fazer pensar e blá, blá, blá. Ok, essa é a minha ideia. Eu não acho que a música piorou. Eu acho que existem músicas para cada tipo de coisa. O que o jornalista falou sobre isso? Ok. Então eu vou pegar, apresentar a ideia do jornalista e a partir da ideia do cara eu vou apresentar a minha perspectiva. Foca nisso. Tu tem que apresentar a ideia do cara no texto, apresentar o texto e depois apresentar a tua ideia. Você deve se posicionar a respeito das ideias da autora sobre o Brasil, contestá-las parcial ou integralmente ou aprová-las parcial ou integralmente. Aqui era um texto da Marta Medeiros falando que o Brasil é um país sem pai, que a gente é uma pátria sem pai. Porque a gente não tem nenhuma figura histórica que realmente represente o brasileiro de maneira uniforme. Porque a gente é um povo com muitas fases históricas e com muitos discernimentos, com muitas particularidades. Não tem como tu pegar uma figura negra e pedir que ela represente as figuras indígenas. Pegar uma figura indígena e pedir que ela represente figuras brancas. Pegar um homem e pedir que ele represente mulheres. Pegar uma mulher e pedir que ela represente todas as mulheres. E assim por diante. Visto isso, o que você, Benção, tinha que fazer? Pensar o que você entendia da ideia da Marta Medeiros. A partir dessas ideias dela, o que tu pensava? Eu penso que, na real, o Brasil é muito plural para ter um herói só. Bala demais. Então, tu concorda com ela ou tu discorda dela? Ah, eu concordo mais ou menos. A gente é meio que uma pátria sem pai, mas eu não acho que é porque a gente é um país solto. Eu acho que é porque a gente é muito diverso. Então, tu concorda parcialmente com ela. O que tu faria no teu texto? Lá na introdução. O texto da autora Marta Medeiros, Pátria Sem Pai, publicado na Zero Hora, apresenta as ideias X, Y, Z. Diante dessas perspectivas,
Acredito que aprovo parcialmente este posicionamento, visualizando os eixos X e Y. Fechado? Por fim, mais ou menos importante, aqui tem um exemplo do seu clássico, né? Que eu falei para vocês. Considerando um livro clássico, que é um livro que nunca saiu da sua cabeça, aquele que você sempre pensa em voltar a ler. Identifique o livro que seja o clássico da sua vida, explique por que ele merece esse lugar na sua vida, apresente argumentos. Então, tu ia escolher um livro que era importante para ti. Ele era o teu clássico. Professora, eu pensei na Barbie e as Princesas Bailarinas. Massa demais, investimento autoral. Parabéns, você é diferentão. Só conta para mim o porquê que a Barbie e a Princesa Bailarina é o livro da tua vida. E nós vamos junto. Não tem erro. Firmão? Seguindo essa linha. Reflexão concreta. A reflexão concreta é normalmente a mais básica e a URGS tem abordado bastante isso nos últimos anos. Ele traz um tema bem concreto, mas com aquela abordagem filosófica. Ele joga o posicionamento de um autor e pede para que tu te posicione diante de uma discussão super tranquila e pautada, mas a partir da perspectiva e da percepção de outro autor. Aqui está, por exemplo, né? O tema era o apagamento das mulheres na história e o direito à memória. Um tema excelente, eu inclusive adorei, até porque as minhas teses e todas as minhas pesquisas dentro da graduação foram baseadas em memorialismo de mulheres, mas como as mulheres estão excluídas da história e o nosso direito a ser lembrado. E, gente, isso era um baita tema, se vocês pensarem que esse ano a gente tem o Cacá Werneck dentro das leituras obrigatórias. Mas, o que tu tinha que fazer? Ler o texto, olhar a opinião de uma juíza, construir, diante da opinião dela, as percepções que tu tinha a respeito disso. Então, o tema era limpo, liso, apagamento de mulheres na história. Só que eu quero saber o teu posicionamento através da análise que essa juíza fez. Ok? Não se descuidem disso. Professora, muito legal, a senhora falando muito tranquilo. Só que eu faço o que com isso? Não sofra, meu jovem padawan. Aqui estamos nós. A introdução da URGS deve ser feita normalmente contextualizando o leitor a respeito dessa discussão. Visto que a discussão nunca surge de uma maneira direta, como é o caso do Enem, disserte sobre blá, 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 tem toda uma ideia, tem a posição de uma juíza a respeito de matemática e tem a tua posição, se tu concorda ou discorda de um texto específico, muita coisa. Tu precisa relacionar o leitor com o que está sendo feito. Se no Enem a gente sempre brinca do contexto, tema, tese, contexto, tema, tese, contexto, tema, tese, aqui é comando, tema, encaminhamento. Como que faz isso na prática, Dolly? Não sofre, meu anjão. Tô aqui com tu. Presta atenção. Eu peguei o tipo de tema mais difícil, que é o tipo de tema que é o filosófico, tá? Porque, o abstrato. Porque o abstrato, ele precisa do teu trabalho em cima de definição. E se tu não te sente confortável com a definição que tu dá, acaba que o teu texto não anda. A primeira coisa, agora que tá batendo contra a luz, eu percebi. Gente, para quem nunca foi meu aluno, para quem tá aqui só fazendo uma revisão corrida, eu sou daltônica. Então eu percebo, às vezes, que as cores estão completamente loucas e às vezes eu não percebo. Quando eu fiz o slide, eu achei que tinha tudo a mesma cor, mas tá batendo um contra-luz aqui que parece que tem umas 4 cores de fonte. Me perdoem. Comando. O comando pediu para a gente explicar o que é ter um estilo e se as pessoas eram capazes de fazer isso ou não. Eu defini que estilo, no geral, é um conjunto de tendências, gostos, modos de comportamento característicos de um indivíduo ou de um grupo. O tema, o que é ter um estilo? E o encaminhamento, eu acredito que era fácil de funcionar a minha redação, destilar a minha perspectiva através de que o estilo está ligado à postura e à vestimenta. Por quê? Porque é fácil de provar. Isso é uma redação. Tu não está aqui tentando concorrer ao Nobel da Paz, nem defendendo uma tese tua para o resto da tua vida. É uma prova de vestibular que vai te levar para a tua profissão. Então, faz o básico bem feito. Como a gente escreve isso? É só tu olhar ali embaixo, meu príncipe. É compreensível que a noção de estilo seja variada para cada indivíduo.
Todavia, se define de modo geral como um conjunto de tendências, gostos, modos, comportamento, características de um grupo. O que eu falei que eu ia dizer ali em cima. Eu construí ao redor de que eu entendo que isso é particular para cada um, mas você pediu a minha percepção, e a partir da minha percepção, é isso. Em vista disso, vê-se a relevância de discutir a percepção particular a respeito do que é ter um estilo na atualidade, além da relevância disso para destacar as individualidades. Apresentei o tema, o que é ter um estilo na atualidade. Mas, prof, não falou da atualidade, mas como eu vou falar no resto do meu texto, eu já vou deixar claro o meu recorte. Dessa maneira, avalio que essa lógica pode ser analisada a partir de uma construção estética, assim como de personalidade. Avaliou, ele perguntou o que para mim é ter um estilo. Então, você vai dizer o verbo em primeira pessoa. Corte rápido, Tramontina. Facas Guinso. Você conjuga o verbo em primeira pessoa, mas tu não acha nada, eu não estou te pagando para achar. Na verdade, você está pagando o vestibular e não é para achar nada. Então, tu acredita, tu entende, tu percebe, tu visualiza. Tu não acha nada. Muito obrigada. Seguindo o baile, o que eu faço nos desenvolvimentos? O desenvolvimento pode seguir a mesmíssima estrutura do Enem, but com um detalhe. No Enem, a gente divide em tópico frasal, argumento, repertório e finalização. Aqui, você tem linhas a mais. Então, tu vai desenvolver uma relação. O que é a relação? No Enem, a gente faz muito um negócio que funciona assim. Ó. Tu vai lá e coloca. Segundo Thomas Hobbes, no contrato social é dever do Estado defender a população e gerar o bem-estar. Logo, pode-se perceber, eu não percebi nada, minha bênção. Não pode perceber nada, não percebi foi nada. Tu jogou a frase do Thomas Hobbes, eu que lute com ela. Não é assim que funciona. Aqui, na URGS, tu tem espaço. Então, tu vai criar uma relação entre a tua linha de argumentação e o teu repertório, de maneira clara e fluida, ok? Aqui, eu deixei a minha estrutura, e eu até mudei depois, agora que eu olhei, que eu coloquei no repertório que eu queria usar Mean Girls, mas depois eu substituí, tá? Ó, o meu desenvolvimento 1. O meu tópico frasal é que eu acho que estilo tem a ver com a peita que a gente bota no peito. Os argumentos são que as roupas caracterizam estilos específicos, que a gente consegue ver de longe que uma pessoa é emo, que uma pessoa é roqueira, que uma pessoa é pátio, se a gente está vendo a roupa. O cara é mandrake. Eu troquei o repertório, eu ia usar Mean Girls, só deixando claro, porque nas quartas usamos rosa, e eu ia usar esse repertório porque eu achei ele bem simples. Mas eu troquei aqui depois porque eu quis tornar a linha argumentativa bem elaborada para vocês entenderem melhor a relação. O meu repertório foi os hips e estrelas do rock, e a relação é que o uso de elementos externos identificam pessoas como iguais. Vamos dar uma olhada ali embaixo. A princípio, é possível analisar que um fator determinante para a identificação de um indivíduo como estiloso é a sua forma de externalizar particularidades, o uso de roupas características. Então, no meu tópico frasal, eu deixo claro, com uma frase curta, qual argumento eu vou usar. E nesse caso, eu vou usar o argumento das roupas. Com o avanço da tecnologia da moda, através das décadas, percebeu-se a identificação de padrões de vestimentas para uniformização de identidade entre grupos, mas também de sujeitos. Então, a moda avançou e junto com a moda a gente conseguiu construir muita coisa. E a vantagem disso é que agora a gente consegue definir pequenos grupos ou indivíduos em específico através das roupas que eles usam. Exemplifica-se, sob essa análise, um movimento hippie, forte nos anos 60, o qual se consagrou a partir do uso de roupas coloridas, tecidos tie-dye e faixas de cabeça. Também, nessa sequência, é permissível avaliar artistas como Gene Simmons e Paul Stanley, que ficaram famosos por suas estéticas com pinturas faciais em seu grupo Kiss. Então, eu falei de pessoas e grupos. E aqui eu deixei claro, existem pessoas que como um todo se vestiam igual, tipo a galera que era hippie, paz e amor nos anos 60. Existem pessoas que elas se marcaram particularmente por fazer uma coisa que também está ligada a isso. Como o grupo Kiss, que usa maquiagem no rosto, o David Bowie com aquele raio e tudo mais. Nesse interim, acredito que boa parte da construção do estilo se baseia em características de expressão, como roupas, cores e maquiagens. Explica a relação do que tu quis dizer. Assim, historicamente, clareia-se a relação entre ter um estilo e a identidade visual de um indivíduo. Top de linha, nossa, eu arrasei, eu devia dar aula disso.
Na segunda análise, eu tinha dito que tinha a ver com personalidade. Não adianta pegar toda a peita da Beyoncé e querer colocar em mim. Não vai dar certo. Eu não tenho o pico da Rihanna para segurar a Fenty Beauty, tá? Ademais, para além da expressão estética, pode-se destacar que alguns padrões de personalidade também destacam as particularidades dos indivíduos. Então, às vezes, os nossos traços, o modo de se comportar, o modo de andar, o jeito que a gente fica, funciona melhor. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou casada. A minha esposa é uma mulher super tradicionalzinha, princesinha, barbizinha, barbigrel. Enquanto tem a cabeça raspada, sobrancelha na régua, tudo na risca. Se pegar isso e jogar na minha esposa, não vai fazer sentido. Assim como se tu botar um cabelo longo com luzes, não vai dar muito certo. Então, tem mais do que aparência para definir alguém. Ante essa ideia, é notório que alguns nichos, assim como indivíduos, são identificáveis diante da sociedade por seus traços de comportamento. Análogo a isso, pode-se ilustrar o estilo das artistas Billie Eilish e Melanie Martinez, as quais, ambas, se destacam por traços de comportamento, mais soturno e excêntrico. Então, a vibe da Billie Eilish de estar sempre de cara fechada, olhinho baixo, a Melanie Martinez com o cabelo pintado ao meio, de fazer umas músicas mais diferentonas, de ter uma voz mais rouca. Os traços de personalidade dela são que seguram a estética da roupa. Posto isso, é compreensível que ter um estilo é a relação entre diversos fatores que destacam as individualidades de um grupo ou de uma persona. Logo, é necessário avaliar a forma de expressão como um todo, para entender a estilística da comunidade. Então, não basta tu dizer para mim que para ser emo, basta meter um delineado forte e pintar todo o cabelo de preto. Se tu não for triste, andar com uma vibe mais rock, ouvindo mais um sentimental, vai faltar, não vai complementar a estética toda. E, por fim, a conclusão. A conclusão da URGS a gente chama de introdução parte 2, tá? Ela, basicamente, é uma retomada do que tu apresentou. A gente diz que a conclusão de vestibular ela é uma conclusão sintética. Ela traz uma síntese de conteúdo. Se no Enem a gente tem uma proposta de intervenção, aqui tu não precisa intervir em nada. Tu precisa fazer um fechamento da tua ideia e tu precisa trazer uma retomada do que tu trouxe até agora. Sem apresentar informações novas, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida. Ok. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Destarte é notável que a discussão a respeito do que é ter um estilo, não somente na atualidade, mas também através dos tempos, permanece pertinente e passível de muitos posicionamentos. Então, eu retomo o tema, o comando, primeira coisa. Retomei. É importante a gente discutir sobre o que é ter um estilo. Depois eu vou retomar o que eu falei. Recortes. O que eu falei? Tem a ver com a roupa e tem a ver com a nossa personalidade. A face do exposto, destaco que veja a construção de um estilo, seja de um grupo ou de um indivíduo, isoladamente. Parte da sua expressão estética através de suas vestimentas, mas também dos seus traços de personalidade e como esses elementos são apresentados para a sociedade. Por fim, fecha o texto, cara. Vai embora. O que eu entendo de tudo isso? Pode-se assimilar que ter um estilo é destacar sua singularidade diante do grande grupo, salientando particularidades. Pode entregar, fechar, cancela. Eu me dou uma nota 13,5 porque eu não me esforcei para usar um vocabulário legal, tá? Mas tu vai ter a nota que tu precisa. Se tu ficou aí confuso, muita coisa, momento print. Salva o teu print aí enquanto eu faço uma pose muito sensual. Depois tu me marca lá no Instagram. De uma ideia geral do que é uma redação para a URGS. Essa redação foi escrita por mim, deixando claro, não foi uma redação que foi utilizada naquele ano, ok? Já olhou? Entendeu? Na introdução, eu apresento a discussão, eu retomo o que foi abordado. Se for um tema que pede que tu relacione a uma autora, tu faria lá em cima, por exemplo, tá? É compreensível que a noção de estilo seja variada para cada indivíduo. Analisando o texto, o que é ter um estilo da autora Isadora Dávila, pode-se verificar que, de modo geral, ela compreende como um conjunto de tendências. Em vista disso, acredito que não. Sacou? Tu vai retomar a minha ideia e depois apresentar a tua. E daí para baixo tu segue teu baile. Show de bola? Gente, a redação da URGS, ela é uma redação um pouco mais complexa. Mas ela não é a redação mais complexa do mundo e mais impossível do mundo. Só o que tu tem que ter na tua mente? Que tudo o que tu precisa fazer é construir uma redação coesa, bem trabalhada.
Dicas que eu quero te dar antes de ir embora e, calma, a gente vai botar um outro vídeo com uma síntese geral das leituras obrigatórias. Primeira coisa, não abra a redação e sai fazendo ela à la louca. A URGS tem poucas questões, apesar da densidade de conteúdo. Tu tem tempo para fazer. Dá uma olhada na prova, vê como tu tá. Eu sempre indico começar pela prova de português, porque vai ser a prova que vai ter interpretação de texto. Então é legal que tu esteja descansado mentalmente. Fez? Óbvio, tu vai surtar de ansiedade. Abre a prova e tu vai encontrar lá no meio da tua prova a redação. Olha o tema, vê se de 0 a 10 o quanto tu tá na bosta. Se tiver muito, tu chora, só guarda o cartão resposta, porque não pode molhar o cartão resposta. Se não tiver, tu pensa, putz, tá, acho que eu dou conta. Segue teu baile. Depois tu faz um esboço. Eu quero que vocês percebam que antes de escrever qualquer parte, tem aquela leva ali em cima, ó, com as minhas ideias. Antes de eu colocar elas dentro de um texto, eu separo elas em tópicos, fazendo um apanhado geral do que eu quero dizer, para depois eu transformar num texto. Escreve a tua redação, deixa ela descansar. Vai fazer uma outra prova. Daí tu revisa. Por quê? Gente, redação é que nem esse. O teu cérebro nunca acha que ele tá fazendo um negócio errado. Só que ele tá, às vezes. Então fecha os olhos e lembra daquele teu ex que hoje, se tu pudesse, tu encontrasse ele na rua, tu tivesse que cumprimentar ele ou te jogar embaixo do T4, tu te jogava embaixo do T4 lotado, tá? Por quê? Porque não tem condição. Hoje tu olha pra pessoa e tu pensa, meu senhor, o que eu estava fazendo com a minha vida? Só que na época, tu andava de mão dada e apresentava pra mãe. A redação é igual. Na hora que tu escreveu, tu pensa, eu arrasei. Depois, quando tu vai ler, tu parece um analfabeto funcional. Deixa ela descansar. Revisa. Vai ter lá no quadro um negocinho que o parça vai ficar tirando ou marcando o horário. Quando faltar 1 hora para a prova acabar, tu vai largar tudo o que tu tá fazendo. Pega a tua redação, dá uma última olhada nela, passa ela toda limpa. Guarda embaixo da tua carteira ou da tua classe. Pega o teu cartão resposta, marca todas as bolinhas que tu já fez. Larga embaixo da tua classe e termina. Por quê? Porque tu não pode correr o risco de deixar coisa em branco. Então, deu 1 hora de prova, parei, vou deixar tudo que eu tenho até agora pronto. Tu vai fazer tudo que der. Quando a pessoa disser, o teu fiscal, 15 minutos para acabar, pega o cartão resposta, marca o resto das bolinhas. O que tu não fez, um forte abraço. Chuta. Vambora. Ok? No mais, dependendo do teu polo de prova, tenha cuidado com o deslocamento. Pessoal que vai para o Campos do Vale, o Campos do Vale é muito complicado de chegar, é longe pacas. Se tu descer lá na frente, tu ainda tem que andar muito dependendo do teu prédio de prova. Então vai antecipadamente. Se tu vai fazer a prova no campus do centro, por exemplo, é um campus muito quente. Se tu vai para o Campos do Vale, ele é outra realidade, é um lugar bem úmido, com bastante sombra. Então, não deixa de levar um casaquinho mesmo se estiver com sol. Não deixa de ir com uma blusa de manga curta por baixo mesmo, se tiver friozinho. Leva bastante água, porque tu vai ficar muito tempo ali parado na prova, tá? Faça a tua redação com cuidado. Tu acabou de ver como faz a estrutura e tu acabou de ter um insight de uma ideia. É óbvio que tu vai produzir isso a partir das tuas particularidades, mas a URGS valoriza isso. Uma dica final. Não é porque tem 50 linhas que tu tem que escrever 50 linhas, tá? Redação boa é que nem sexo bem feito. Faz o básico, mas faz direito. Ok? Bebam água, usem protetor solar. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.